Chega de musiquinha. Boa noite. Vou acertar aqui a câmera. Ok. Bem, gente, boa noite. Já são 9h05, que é o tempo que a gente geralmente prepara para o Facebook estar divulgando e colocando tudo no ar, fazendo as coisas todas, enfim. E hoje eu estou aqui à noite para conversar com você. Estou aqui ao vivo. Caso as pessoas comecem a entrar aí, a gente vai falando, vai estar tirando dúvidas e participando aqui a respeito da timidez. A timidez é algo que muitas pessoas comentam, falam que tem dificuldade de lidar com alguns comportamentos que são julgados como tímidos, né? Então, nós vamos bater um papo hoje sobre isso e falar sobre algumas estratégias que você possa estar fazendo para, na verdade, aprender a lidar melhor com esses comportamentos mais tímidos, né? E que muitas vezes podem realmente atrapalhar a vida da pessoa, principalmente no sentido afetivo, no sentido de desempenho social, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai começar a conversar aqui. As pessoas, à medida que forem entrando, a gente vai aí interagindo, ok? Então, nós temos, o que é timidez? Né? Muitas pessoas, elas falam, timidez é aquela pessoa que fica toda acanhada, eu não, tenho vergonha, né? Eu não quero falar com fulano, eu não vou falar em público. Tudo isso pode ser sintoma pode ser uma apresentação de um comportamento tímido. Mas a timidez, nós temos duas formas básicas da timidez, né? Uma é a forma situacional, que é aquela pessoa que ela tem uma certa aversão, ela não gosta de se expor, ela não gosta de falar em público, ela tem receio, ela se sente inibida ao falar em público. Então, um exemplo, né? A timidez situacional, ela está muito relacionada a isso. Aquela pessoa que tem medo de falar em público, aquela pessoa que tem medo da exposição, aquela pessoa que se está lá na faculdade, apresenta um trabalho lá na frente, ela vai morrer do que ficar lá na frente falando alguma coisa, né? Então, essas pessoas que elas têm esses comportamentos específicos, a gente chama de situacionais, estão relacionados a algumas situações específicas. Mas na vida social dela, em geral, ela se aproxima das pessoas, ela conversa com um, conversa com o outro, ela tem uma interatividade social maior. Ela tem talvez um medo de exposição, né? E as pessoas associam isso, fulano é muito tímido, mas nem sempre isso é significado de timidez, ok? Porque você pode ter aí uma dificuldade até mesmo de aparecer, de falar numa entrevista e tudo mais, porque às vezes é uma questão pessoal íntima, ou seja, é uma timidez situacional. E nós temos a timidez crônica. O que é uma timidez crônica? É aquela pessoa que, na verdade, ela até mesmo se afasta das pessoas. Ela tem uma certa dificuldade da convivência com o outro. Ela tem uma dificuldade de interação com o outro. Ela tem uma dificuldade de expressão e de comunicação. Então, essas pessoas, elas acabam se afastando, elas evitam o contato social, ou seja, não é só uma questão de ir lá e falar na frente, no público ou lá na frente da sala de aula. É uma questão social. Muitas vezes não conseguem nem firmar relacionamentos, não conseguem se aproximar de pessoas, né? No caso, às vezes, um homem quer se aproximar de uma mulher ou vice-versa, e tem aquela complicação, a pessoa não consegue, não é uma coisa que é fácil para ela se aproximar de alguém, oi, tudo bem, né? Não é fácil. Então, essa timidez crônica, ela afeta muitas pessoas no mundo todo, e a nossa sociedade, às vezes, está começando a produzir pessoas com essa dificuldade, né, de relacionamento, esse embotamento e esse afastamento do outro. Então, nós temos esses dois tipos, né? Nós temos também um grande psicólogo, na verdade, que também foi médico, que foi Carl Gustav Jung, que cunhou uma terminologia chamada de introspecção. O que é? Aí muitas pessoas, fulano é introspectivo, fulano é assim porque é introspectivo, mas não é que fulano é introspectivo. A introspecção que Jung fala, ele fala de uma pessoa que é voltada para o mundo interior. É uma pessoa que ela está muito mais em conexão com as questões dela interna do que com o mundo fora. O mundo interior para ela tem mais importância, mais valia, vamos dizer assim,
e é uma coisa bem mais reflexiva, é uma pessoa mais reflexiva, ela reflete mais, ela pondera mais, ela está mais em contato com ela mesma. Então existe uma diferença aí. Nem sempre o introspectivo vai ser tímido, entende? Porque a timidez ela está dentro de uma característica de comportamento. Ela não está numa característica de personalidade cunhada. É claro que você pode ter algumas características de personalidade que acabam direcionando você para um comportamento julgado como tímido, né? Tem pessoas que também falam o seguinte: ah, fulano é reservado, tadinho, ele é quietinho, não fala nada. Na verdade, você tem que observar se ele não está com um padrão de timidez. Porque uma pessoa reservada é aquela que não fica falando da vida dela para todo mundo, né? Tipo, gente, hoje eu consegui sair falando para todo mundo o tempo todo. Isso é uma pessoa que não é reservada, ela já vai expondo, né? Bota na revista Caras tudo que está acontecendo na vida dela. Então, muitas pessoas, elas acham que uma pessoa tímida, ela é aquela pessoa que é reservada. Não. Muitos de nós não compartilhamos nossas vidas com os outros. Até porque o que é seu, né, a intimidade, ela, por isso que tem esse nome, intimidade, é sua. Né, uma interação, a sua relação com as pessoas, você preserva isso, né? Então, uma pessoa reservada, ela tem essa característica e as pessoas muitas vezes confundem com timidez. Mas é porque, na verdade, nem todo mundo tá a fim de contar a própria vida para todos, né? Eu acho que cada um tem que ter uma reserva aí. Então, quais são as causas possíveis dos comportamentos tímidos? Bem, nós temos várias causas possíveis. Eu vou falar aqui algumas para que a gente possa estar apenas confabulando um pouquinho sobre isso. Nós temos uma causa provável que é a aprendizagem. O que quer dizer isso? A aprendizagem é quando a criança, a modelagem também, né, pode dizer assim. Você, enquanto criança, você observa um adulto, né? Pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser irmã, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser quem for. Mas a criança ela observa um adulto que manifesta comportamentos mais tímidos, que se organiza um pouco mais nesse afastamento social. E a criança ela pode começar a modelar esse adulto numa tentativa até mesmo de se compreender, de se aproximar desse adulto, enfim. E ela passa a repetir alguns comportamentos manifestos por esse adulto. Então, nós aprendemos a ser assim. Então, pode ser que a pessoa ela aprendeu a ser tímida. Outra questão que pode causar timidez. Enquanto crianças, muitos de nós, às vezes, tivemos pais, amigos, irmãos e tal, que talvez não nos reforçaram positivamente na nossa vida. Então, por exemplo, você está numa festa, enquanto é criança, você está brincando, rindo, gritando, conversando, se divertindo, né? Você é uma criança, né? Criança parada assim é um problema. Você tem que ver o que está acontecendo, porque criança tem muita energia. Então, às vezes o pai e a mãe chegam, menino, cala a boca, fica quieto, só fala bobagem. Não tem? A família ou até mesmo coleguinhas, professores, etc., começam a boicotar, a dizer que para essa criança não se manifesta, não se posiciona, não participa, porque você é sem jeito, sem graça, alguma coisa assim. Então a criança ela aprende a embotar essa manifestação desse comportamento e ela vai levando isso às vezes para a vida adulta. Ela não se sente segura para estar manifestando as ideias, a fala e a expressão dela no social. Nós temos aí, é claro, isso pode acarretar uma outra questão que a gente chama de baixa autoestima. Uma pessoa que ela tem uma dificuldade de se expressar, de se comunicar, de interagir com o outro, talvez ela não tenha uma imagem positiva de si mesma. E que essa baixa autoestima ela vem de um sistema de crença, e que é a crença de si mesma. Então, uma pessoa que ela também não tem uma boa autoestima, há uma tendência dela ela se comportar timidamente. Ela vai ter mais medo, mais ressalva de se manifestar no social, porque ela tem medo da rejeição, porque na verdade ela já acredita que ela vai ser rejeitada. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque muitos de nós temos crenças limitantes sobre nós mesmos. Nós achamos que às vezes nós não nos merecemos, nós achamos que nós não somos pessoas dignas, né? Nós não merecemos ser felizes, e principalmente
que nós não somos bons o suficiente. Então a gente já tem um julgamento negativo sobre nós mesmos. E isso faz com que você acabe projetando isso para o social e mantendo uma conduta mais tímida. Qual que é um outro fator também? Muitas vezes nós temos um alto grau de expectativa de nós mesmos. Nós queremos ser os melhores, os intergalácticos, perfeitex. E muitas vezes a gente cria uma expectativa muito surreal do que realmente é. Quando você tem uma autoexigência de si mesmo, você fica inseguro porque você nunca vai estar bom, entendeu? Não, mas não, podia ter feito melhor. Ah, eu podia fazer melhor. Não, não tem. Então a pessoa ela não consegue nem se manifestar em público, ela não consegue interagir, ela não consegue se aproximar do outro. Porque ela, se eu fizer errado, não, porque eu posso fazer isso, ela começa a pensar, articular. Então ela evita o contato, então ela acaba se comportando timidamente, porque o nível de expectativa dela em relação a ela é muito alto. Né? Então, assim, tem que ter cuidado com isso, né? Porque muitos de nós somos assim, né? E às vezes nem somos tão tímidos assim, né? Então a gente acaba descobrindo que a gente não é tão tímido quanto parece, não é verdade? E também nós temos expectativas muito altas dos outros. E a grande questão que quando você tem uma baixa autoestima e tem essa autoexpectativa de si mesmo, o que pode acontecer é que você se afasta das pessoas. Porque a sua crença sobre si mesmo, ela pode estar prejudicando muito mais do que você imagina os seus relacionamentos. Porque se você acredita que você não é bom o suficiente, não é interessante o suficiente, que você não é bonita o suficiente, não é linda o suficiente, não é inteligente o suficiente, o que a mente faz? Ela confirma isso. Então a gente acaba se comportando de uma forma que seja pouco inteligente, pouco atraente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar esse sistema de crenças nosso. Então, se nós tivemos uma infância que nós não fomos muito valorizados, nós tivemos uma infância onde nós fomos boicotados, suprimidos na nossa manifestação, tanto da comunicação, da presença social. Tudo isso pode estar afetando o seu comportamento hoje e manifestando um padrão de timidez. E isso é um grande problema. Por isso que quando você é pai, quando você é mãe, quando você lida com uma criança, a gente não tem que só supervalorizar, dizer que é lindo, fofo, maravilhoso, intergaláctico, inteligente, etc. Não é isso. É saber que se você nomeia a criança com palavras, por exemplo, de baixo escalão, tipo, você é incompetente, burro, etc. e tal, essa criança ela vai organizar isso de certa forma, porque o adulto para ela é referência. Então a gente tem que ter muito cuidado. E toda vez que você boicota muito uma criança, quando ela está manifestando no público, no social, um comportamento dela, quando ela está brincando, manifestando até mesmo uma opinião, que seja uma opinião infantil, quando você fala, menino, pelo amor de Deus, essa criança cala a boca, não manifesta nada não, que você não sabe de nada. A criança ela não vai desenvolvendo uma capacidade de perceber que ela é agente também no mundo, né? Então não é que a gente tem que fazer as vontades da criança, não é isso, mas ter uma escuta e validar essa criança no contexto dela que ela está vivendo dentro da família, né? Porque a tendência é que ela pode criar um comportamento tímido. Geralmente as pessoas que não receberam muito afeto na infância podem também ter comportamentos tímidos. Podem não saber, na verdade, expressar comportamentos mais afetuosos, porque, na verdade, elas não tiveram isso como exemplo. Então, às vezes tem homens que falam, eu sou muito tímido, tá? Porque não é que ele é muito tímido, ele não sabe manifestar comportamentos afetivos. Porque ele não, os homens muitas vezes não têm essa facilidade desse entendimento, porque às vezes a família trata como homem, você não pode, homem não chora, homem não sente, homem não aquilo outro. Então eles acabam endurecendo e tendo dificuldade de lidar com essas questões, né? A minha dica, tem várias, né? Para variar, isso aí eu sempre falo. Primeira coisa, identificar a sua visão de mundo. Qual que é a grande questão? A visão de mundo, do que você pensa que é a humanidade, do que você pensa que são as pessoas, quais suas crenças sobre pessoas, quais suas crenças do social em geral. Porque o jeito que você acredita como é o social, o jeito que você acredita que são as pessoas, você vai se comportar na medida da sua crença. Então o que eu digo é muito importante você identificar o que você acredita,
Qual é a sua visão de mundo? Um exemplo. Ai, o mundo é mau. Ou então, todos os homens são iguais. Ou é muito difícil se envolver com os outros. Ou as pessoas vão me rejeitar. Ou as pessoas são fúteis. Isso tudo isso está baseado no sistema de crença. E lembra que crença tem a ver com experiência, ou seja, você viveu alguma situação no qual você aprendeu ou deduziu que as pessoas são fúteis ou são más, ou alguém contou isso para você e você absorveu isso como crença pessoal. Então, realmente tem que ter uma atenção, assim. Porque, na verdade, lembrando que você só vai se comportar com o outro mediante o seu sistema de crenças, tá? Se sua visão de mundo ela é uma visão pessimista, isso também não é bom. Você vai se organizar e se manifestar no mundo através dessa visão sua. Outra dica, a gente ter uma aceitação de nós mesmos. Aceitar-nos como nós somos. Porque eu só posso mudar aquilo que eu conheço e aquilo que eu aceito. Então é muito bacana quando você começa a parar de lutar e aceitar a pessoa que você efetivamente é. Com todos os seus defeitos, com que você julga defeitos, que às vezes defeito para você não é para mim, mas com toda a característica que você possui, que mesmo as características que você julgue negativas ou positivas, você se aceitar enquanto pessoa como você é. O primeiro passo para qualquer mudança é a aceitação. Eu só posso mudar aquilo que eu conheço e eu só posso mudar aquilo que eu aceito. Então, o primeiro caminho é esse. Então, se você aceita, se você compreende, se você já descobriu, realmente eu tenho comportamentos tímidos, ocasionados por N situações, é o primeiro passo para você começar a mudar, ok? A minha outra dica é observar os seus pensamentos. Isso é muito importante. Todo comportamento, quem vem antes do comportamento é um pensamento. Então, observa quando você está numa reunião social com pessoas ou vai falar em público, qual é o primeiro pensamento que vem à tua cabeça? Vem o quê? Ai, meu Deus do céu, eles estão me avaliando. Porque uma coisa que a pessoa tímida, uma pessoa que se comporta timidamente, ela tem muito medo de avaliação e crítica também. Então, ai, meu Deus do céu, eles vão me avaliar. Ai, meu Deus do céu, eles vão me criticar. Então, observar que a pessoa que tem esse comportamento tímido, ela tem um grande medo da avaliação. Porque lembra que eu falei lá atrás a respeito da expectativa? Porque a pessoa tem uma alta expectativa de si mesma. E isso pode ser um grande problema. Porque a pessoa ela fica achando que ela tem que ser perfeita. E ela fica insegura nessa busca dessa suposta perfeição. Então, a minha dica é observar os seus pensamentos antes de você experimentar uma situação que você fala assim, ai, nossa, eu tô tímido demais ali para falar. Observa se você não está tendo pensamento que está iniciando esse comportamento tímido. Isso é muito importante. A outra dica que eu posso dizer é que, olha, não é uma dificuldade só dos tímidos, vamos dizer assim, mas de todos nós. Aceite elogios. Nós precisamos começar a aceitar os elogios que as pessoas fazem para nós. Nós não conseguimos, às vezes, aceitar que o outro chega e fala assim, nossa, como você está bem hoje. Aí você fala que nada. Ah, é impressão sua. Não é nada. Então, a pessoa chega assim e fala pra você assim, você emagreceu, você tá tão bonita. Aí você fala, é a roupa. Ou então você chega assim e fala, nossa, como você fez lindo esse trabalho aqui. Ah, eu tava inspirado nesse dia, porque olha, geralmente, né? Não sei nem como é que eu fiz, né? Acho que baixou uma luz e eu fiz o serviço. Então, na verdade, muitos de nós temos dificuldades de aceitar elogios. Isso tem a ver com a nossa baixa autoestima e que provavelmente nós não tivemos muitos elogios sendo reforçados de maneira positiva e equilibrada na nossa infância e adolescência. Então, a gente tem dificuldade de acreditar que nós somos bons. E também vem naquela coisa da auto-expectativa, que nada, me fiz nada, fiz frio, não tem, fiz nada. Você que tá achando, mas não é. A gente tem dificuldade até de reconhecer os próprios esforços, olha só. Mas isso tem a ver com a nossa auto-expectativa de nós mesmos e talvez falta de reforço positivo ou de reforço positivo mesmo na nossa infância e adolescência através das pessoas com quem nós estudamos e nós nos conversamos, né? A outra dica que eu posso dizer,
E aceitar elogio é um exercício, tá, gente? Como é que você faz? Chega alguém e fala assim, nossa, tá bonito hoje. Ai, obrigado. É só isso, entendeu? Não precisa falar, ah, meu Deus, não. Agradece. Mesmo que dentro de você fica um negócio assim, ah, isso até parece. Até parece que eu tô bonito, acordei todo enlouquecido hoje de manhã. Mesmo que você fique com um diálogo interno, mas agradeça o elogio. É um exercício, tá? É igual malhar na academia. Então, alguém te elogiou, falou que você fez um bom trabalho, falou que você agradeça. Reconheça, comece a reconhecer, mesmo que seja boca para fora, para sua mente começar a aprender um pouco mais sobre isso, tá? Para ir se reforçando positivamente. Outra dica que eu tenho para dar é que nós possamos aprender a lidar melhor com a ansiedade. Nós que temos comportamentos tímidos, nós podemos ter um alto padrão de ansiedade por medo da rejeição, por medo da crítica, como eu já falei anteriormente. Por uma questão da autoestima não está muito bem organizada, não está muito legal, e a gente coloca um padrão muito alto sabe, de necessidade de uma coisa alta demais para você estar querendo, né, um patamar muito alto, um high level para você atingir. E isso pode gerar um alto grau de ansiedade. Por isso que as pessoas ansiosas, algumas pessoas que são tímidas e são ansiosas, a gente observa várias outras patologias que podem surgir com isso, né? Até pânico, enfim, porque a pessoa ela vai se fechando tanto por um medo que às vezes é infundado e acaba sendo generalizado e que ela não consegue ter uma vida com equilíbrio, né? Então, minha dica também para você que percebe que tem comportamentos tímidos, observe se você não tem um alto grau de ansiedade também. E como é que a gente pode lidar com os estados de ansiedade? Primeiro, procure ajuda, orientação específica com um profissional ou psiquiatra ou psicólogo. Também busque, de repente, uma parte de exercícios respiratórios, são fantásticos. A gente tem o mindfulness, um dia eu vou falar mais sobre isso, que são técnicas muito fantásticas, aprovadas pela ciência, que realmente reduzem os estados de ansiedade e que eu vou estar trazendo aqui para vocês também, que eu acho que é muito válido, acho que todo mundo devia fazer. Eu faço, então acho que isso é bom para mim, pode ser bom para ti também. E o controle de ansiedade ele pode ser feito através de psicoterapia, medicamento, dependendo do caso, técnicas, né, de respiração, de contemplação, mindfulness. Então tem várias outras maneiras que você pode estar, inclusive, harmonizando os estados de ansiedade, que inclusive podem ajudar muito no seu processo de mudança dos comportamentos de timidez, né? Outra coisa, é uma dica que eu quero que as pessoas observem. Se você julga uma pessoa tímida, observe seu corpo. Observe a sua estrutura corporal. Como é que é? Você fica assim, você percebe que você anda muito com a cabeça para baixo, não é? No celular todo mundo tá agora, né? Com a cabeça para baixo, tá tendo muito problema na cervical. Então, se você observa que o seu corpo ele é emborcado para frente, se você tem uma tendência a se sentar assim, se você tem essa tendência de jogar os ombros para dentro, observa, isso é um comportamento, isso é uma fisiologia do seu corpo de fechamento. Então, uma outra dica que eu acho muito importante para você abrir o peito, erguer a cabeça e manter a cabeça aqui no alinhamento do pescoço. Você vai sentir uma grande diferença. Então, Zonara, mas eu tenho um problema postural sério. Olha, a minha dica é para você também fazer um pilates, buscar aí uma atividade física para fazer um alinhamento da sua coluna, porque vai fazer uma grande diferença, inclusive na sua mente. Porque na ciência não existe mais aquela separação, aquela dicotomia de mente e corpo. Na verdade, é uma coisa só. Então, aquilo que manifesta no seu corpo também manifesta na sua mente, que manifesta na sua mente também manifesta no seu corpo. Então, minha dica também é ajuste a sua postura. Isso é muito importante, ok? Ajustar a postura é muito legal. E eu costumo dizer que vestimenta também é muito legal. Roupas, eu acho que você tem que observar as roupas que você utiliza. Existem cores que as pessoas mais reservadas usam que elas não são muito abertas, são cores fechadas, né? Todas aquelas, né, cores mais escuras, mais sóbrias. Eu acho que se você quer mudar um pouco dos seus comportamentos tímidos, tente usar alguma peça mais colorida, não precisa colocar cor demais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu uso cor, mas assim, bem, né?
e tal, porque eu percebo que não combina comigo, mas não é para você só usar preto e cinza, entende? Então comece a usar uma peça azul, começa a dar uma outra linguagem para a tua questão de vestimenta, para você começar a se expressar de uma outra maneira, porque a cor ela traz uma sensação no outro que pode ser muito benéfica. E uma outra dica: sorria. Gente, em qualquer. É claro, né, gente? Não tem situação que não é pra você rir, né? O policial tá lá te parando no trânsito, você começa a dar risada. Não é pra você fazer isso, né? Porque o cara vai achar que você tá debochando dele. Mas é você sorrir mais para as pessoas, é você começar a fazer aquilo que você gostaria que o outro fizesse. E tem que começar a parar de. Outra dica: parar de generalizar as situações. Não é porque você viveu uma frustração afetiva, não é porque você passou por algum desconforto social que você vai viver passando desconfortos sociais e vai ter frustrações afetivas. A mente tem uma característica que é generalizar. Você experimenta um evento que te causou algum tipo de sofrimento, um tipo de desconforto, a mente ela fica meio que parada nesse processo e aí você generaliza. Então você começa a achar, não, eu sempre vou sofrer nos relacionamentos. As pessoas, você começa a generalizar para todos os relacionamentos, para todas as situações. Então, assim, essas são umas dicas que você pode estar utilizando para melhorar um pouco seus comportamentos, né? E já observou que tem praticamente tudo que eu falei passa pelo autoconhecimento? Gente, porque é a única coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é investir em autoconhecimento. Desta vida, é a única coisa que você vai levar é a tua consciência, a tua sabedoria, o teu saber. Então, se você não se permite aprender com a própria existência, o que você vai levar daqui é só isso. E os relacionamentos que você cultiva, a afetividade que você planta e recebe. Então, percebe quando a gente se fecha num comportamento tímido? Muitas vezes isso pode não nos trazer benefícios. É claro que tem pessoas que têm traços de personalidades, como já falei lá no início a respeito do introspectivo, que são pessoas que elas são muito voltadas mais para o mundo interno delas. Não é que o social não as interesse, é porque elas são mais voltadas. Então tem traços de personalidade, por exemplo, pessoas mais reservadas, que são aquelas que não saem falando, né, um monte de coisa. Elas são pessoas mais contidas nos comportamentos, mas elas se comunicam, elas interagem, elas manifestam afeto. É diferente, a gente tem que deixar isso bem claro. Então, assim, o que eu quero dizer para você é, essas dicas, elas são básicas, né, vamos recapitular, né? Identificar sua visão de mundo, identificar a visão que você tem de si mesmo, aceitar a si mesmo e também começar a aceitar o outro. Observe se as suas expectativas, se você tem um alto grau de expectativas sobre si mesmo ou sobre as pessoas, se você exige muito de si mesmo. Pegue leve, né, gente? Leve, leve. Observe seus pensamentos, porque todo comportamento, quem vem primeiro é o pensamento. Então, a gente se comporta muitas vezes, os nossos pensamentos se manifestam primeiro, depois a gente se comporta. Então, fica observando o que você está pensando. Aceitar elogios, só falar obrigado já tá bom. Aprender a administrar a ansiedade, então é buscar recursos para isso, como já falei, a orientação de psicólogo, de um psiquiatra, se for o caso, técnicas de respiração, mindfulness, etc. E também nós temos mudança de fisiologia, observar a postura corporal, o ideal é que a gente mantenha os ombros alinhados, né? Não é lá para trás, não, manter alinhados, com o peito aberto, né? A cabeça erguida, alinhada aqui na mesma linha do pescoço, que não vai para ficar aqui, né, aqui embaixo, para ficar aqui, né, olhando o horizonte. Isso, mudando a fisiologia, você já muda bastante a estrutura, até mesmo mental. Ficar atento à questão das vestimentas também, usar umas cores mais coloridas, que também pode ser interessante, porque vai ajudar, às vezes, você a se conectar com os outros, que as cores elas têm uma questão assim de aproximação, né? Usar, né, roxo com laranja, né? Pelo amor de Deus, né? Ainda mais eu que sou monocromática, isso não é muito minha vibe. E aprender a ter enfrentamento, né? Aprender a se rever, a se conhecer.
para melhorar as suas relações. Então eu espero que esse bate-papo tenha sido interessante. Esse é um vídeo que eu vou deixar aqui na minha página. Eu sempre gosto de deixar em aberto para as pessoas, porque às vezes as pessoas querem participar, e isso faz parte mesmo do nosso processo aqui. E eu quero agradecer a pessoa que passou, que olhou, que falou alguma coisa. Agradeço a participação das pessoas que estiveram por aqui, mesmo que de passagem. E eu espero que a gente esteja junto nos próximos encontros, para a gente continuar aprendendo, continuar se conectando e aprendendo cada vez mais. Muito obrigada pela participação e pela visita de todos, e até o próximo vídeo. Tchau!